Olá, meu irmão, olá, minha irmã. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde quer que você esteja agora nos acompanhando. Está começando neste momento, e você começa a acompanhar também neste momento, mais um programa Ruá. Mais um programa que nós desejamos de verdade, do fundo do coração, que chegue até a tua casa, que chegue até os teus familiares, aquelas pessoas que você vai lembrar, que você vai rezar, em que nós vamos partilhar aqui alguma coisa e você vai lembrar, essa palavra para esse meu amigo, para essa minha irmã, para esse meu irmão, vou mandar, vou partilhar, vou compartilhar para essas pessoas também. Mais um programa Ruá que chega até você, o sopro de Deus, a graça de Deus que dá vida, esteja chegando até a tua casa. Principalmente aqueles que estão precisando, aqueles que estão em necessidade. Como nós rezamos naquela linda oração para Nossa Senhora, né? Não desprezeis as nossas súplicas nas nossas necessidades. Para você que está precisando de alguma bênção, alguma graça, nós queremos colocar de verdade você mesmo nas nossas orações e queremos que você reze conosco. Programa Ruá começando, nós estamos gravando o programa antes do Carnaval, mas você já está acompanhando agora na terça-feira, passando já pelo Rebanhão, as portas de mais uma quaresma, as portas de mais um tempo especialíssimo que a igreja nos prepara, nos indica, e a igreja realmente nos prepara para vivermos o tríduo pascal, o centro da nossa fé, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tenho certeza que você já rezou, já escolheu a sua penitência, já está vendo o que você vai fazer na quaresma, assim como todos nós, e assim a gente vai passar por esses 40 dias, mais a Semana Santa, para chegarmos cheios de amor para acompanhar o Senhor nas suas últimas horas, naquele momento que entrega toda a sua vida, por nós. E depois a toma de volta, porque ele diz assim, eu entrego, eu a dou, ninguém a tira de mim, mas eu tenho o poder de dar e tenho o poder de retomá-la. Tal foi a ordem que recebi de meu Pai. Isso nós vamos viver daqui a pouco. Hoje é Ruá, programa Ruá com você, e hoje de modo muito particular, muito especial, eu quero de verdade, mais uma vez dizendo assim mesmo, sabe, com autenticidade, na unção, chegar até o teu coração. Porque as coisas que eu vou partilhar hoje não são nenhuma novidade, já foi falado muitas vezes, mas eu sinto que cada vez mais é uma necessidade para nós. É uma necessidade para todos nós. Cristãos, não cristãos, para quem quer alguma coisa de verdade na sua vida, eu vou dizer para você. Vou dizer para você, de modo particular, aqueles que estão na fé, que caminham conosco, que frequentam os sacramentos, eu vou dizer para você, começando assim, sem rodeios. O programa de hoje, eu quero lhe convidar, se você ainda não fez, se você já fez para renovar, nós precisamos mesmo de um rompimento, tanto que é o título do programa, rompimento, de um rompimento radical, de um rompimento autêntico, de um rompimento total com o mundo, com as ideias deste mundo. Se você pega as Sagradas Escrituras, no Evangelho do Senhor segundo João, no capítulo 3, no versículo 16, o Senhor diz assim, pela tradução da Bíblia da Ave Maria, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse isso. De tal modo Deus amou o mundo. Ele mesmo falou. O apóstolo João disse que Deus deu seu próprio Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o mesmo João, o mesmo discípulo que Jesus amava, quando escreve as suas cartas, na primeira carta João vai dizer o seguinte, não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Não sabeis que aquele que ama o mundo, está aqui, primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15, começa exatamente como eu disse para você. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Claro que quando João fala aqui do mundo, ele está falando das ideias, ele está falando dos conceitos, ele está falando de comportamentos contrários à vontade de Deus. Quando ele está falando lá no Evangelho, capítulo 3, versículo 16,
Quando ele diz assim, de tal modo, com efeito, Deus amou o mundo, ele está se referindo a toda a humanidade, às pessoas, aos seres humanos criados, filhos de Deus. Aí é diferente. Mas aqui ele está falando deste mundo que nós conhecemos. E aí ele segue dizendo assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Esta é a palavra que João disse, não ameis o mundo nem as coisas do mundo. São Paulo vai dizer, na carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo. O que significa conformar? Não tomeis a forma deste mundo. São Paulo continua dizendo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, a fim de que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é justo, o que é santo e o que lhe agrada. Se nós vivermos em comunhão com as ideias deste mundo, nós não temos como fazer a vontade do Pai. Por isso que hoje neste programa eu quero caminhar e partilhar com você por que nós devemos hoje cada vez mais, radicalmente, eu sei que essa palavra, tem gente que escuta, o radical, os radicalistas, o radicalismo, tem gente que já fica arrepiado só de ouvir, porque nenhum radicalismo é bom. Calma, 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 muita calma nessa hora. Vamos analisar. Quando eu digo um rompimento radical, radical vem de raiz, lá nas profundezas. Por quê? Porque o desejo do mundo é nos afastar de Deus. Porque o rei deste mundo, o verdadeiro, assim, a gente sabe, a gente recebe no celular, ali no WhatsApp, Deus no comando, Deus é acima de todas as coisas e tal. A gente vê, mas em verdade mesmo, de verdade mesmo, a gente sabe, o príncipe deste mundo tenebroso, atualmente, não é o príncipe da paz, não é o conselheiro admirável, não é o Deus forte. A gente sabe disso, senão nós teríamos um mundo diferente para viver. Mas a gente sabe que não é. E se nós quisermos ser amigos do mundo, como Tiago vai dizer assim, São Tiago, você veja bem, primeiro João, depois o seu irmão, Tiago. Tiago vai dizer assim, no capítulo 4, versículo 4, adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Mas quando a gente fala amigo do mundo, como assim o mundo? Como assim? O que quer dizer? O que você quer dizer com o mundo? Eu quero dizer com o mundo as ideias mundanas, as ideias que o mundo traz para nós que são contrárias ao Evangelho, completamente contrárias aos mandamentos, de tal forma que nos levam ao pecado, que nos levam à preguiça, que nos afastam da prática dos sacramentos, da leitura da palavra, da oração, da caridade, da convivência com os irmãos. Nós estamos ainda vivendo em tempo de pandemia. Sim, veio essa nova cepa aí e tal, e aí o H3N2, toda essa função, né? E a gente ainda vive nisso aí, e a gente vai olhando que de verdade mesmo, a gente aprendeu muito pouco com essa pandemia. Nós não conseguimos enxergar verdadeiramente, não conseguimos enxergar, não conseguimos aprender ou aprendemos muito pouco. A gente até olha na mídia assim, as demonstrações de caridade, as pessoas, né, dando rancho básico, sacolas, fazendo doações e tal. Pô, isso tudo maravilha. Mas a questão da convivência, a questão do respeito, a questão do amor, nós verdadeiramente não aprendemos. Nós ficamos com as ideias deste mundo, que nos ensina o quê? Que nos ensina a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a busca dos prazeres. E quando eu digo, quero dizer assim para você bem claramente, um rompimento com o mundo, nós temos que romper principalmente com as fontes, guarde bem isso, com as fontes por onde chegam até nós as ideias do mundo. Que fontes são essas? Ora, como é que nós vivemos num mundo em que a maioria, a grande maioria, a imensa maioria das mídias, dos meios de comunicação, eles não têm compromisso com o Evangelho, eles têm compromisso com o dinheiro.
Eles têm compromisso com o retorno. Eles têm que agradar aqueles que pagam a publicidade para manter o canal no ar. Eles têm que agradar certos grupos. Então depende, hoje eles podem estar para a direita, hoje eles podem estar para a esquerda, hoje esse tempo pode estar para cima, depois eles podem estar para baixo. Eles são levados por outros interesses que não os do Evangelho. Se nós não enxergamos estas coisas, nós continuamos nos alimentando dessas fontes de água suja, de água que não é cristalina. E eu vou dizer muito bem claro para você, programa de entretenimento, programas de televisão assim que não acrescentam em nada na nossa vida. Nós estamos às portas da Quaresma, faça a sua penitência da Quaresma muito mais valorosa que ficar a Quaresma inteira sem comer carne ou sem tirando algum alimento, é se você tirar da sua vida a televisão. Claro, deixando os canais católicos, óbvio. Você vai saber quais os canais que você vai assistir que acrescentam, que agregam, que trazem crescimento. O Senhor Jesus é muito claro, e essa semana ainda teve uma leitura, teve um evangelho que disse assim, aquele que não está conosco está contra nós. Quem não é contra nós é a nosso favor. Aquele programa de televisão que não edifica, ele destrói. Destrói. E outra digo para você, os nossos cristãos, os nossos irmãos, nós estamos ficando demasiadamente viciados no aparelho celular, nas mídias. E olha, digo isso para você com dor no coração, e ainda vou fazer um programa só sobre isso, prometo para você, ainda vai ter um programa exclusivamente sobre a questão do telefone celular. Hoje eu quero dizer apenas que você revise um pouco, quanto tempo você passa? Ah, mas eu passo tempo acompanhando, seguindo católicos ali no Instagram e tal, mas será que realmente você precisa seguir tanta gente? Será que você precisa acompanhar tudo? Será que a gente segue realmente? Será que se você der uma filtrada nas pessoas que você segue ali nos canais no YouTube, ou nas pessoas que você segue no Instagram, ou em outras mídias, será que realmente ali tem só católicos? Será que todos que a gente coloca ali para seguir edificam a nossa vida, trazem coisas que nos elevam? E a palavra diz assim, aquilo que eleva, aquilo que é bom, aquilo que é justo, isso ocupe o vosso pensamento. Do jeito que nós estamos vivendo, se não houver um rompimento assim verdadeiro, um rompimento verdadeiro, por isso que eu uso a palavra radical, porque não tem como ter meio termo. Eu digo lá em casa, tu vai olhar uma coisinha, eu só preciso olhar uma coisinha. Preciso olhar uma coisinha, só que quando a gente olha uma coisinha, daqui a pouco vem a notificação de outra coisinha. Aí vem um story, aí vem um status, aí vem a mensagem, aí vem alguém que me respondeu e que eu tenho que responder. E assim ali a gente vai ficando presos nessas coisas, presos. E vou dizer para você o pior. Se você pega no livro do Êxodo, deixei marcado aqui, no capítulo 3, onde começa a história da libertação do povo de Israel e a nossa, quando Deus se manifesta para Moisés na sarça ardente, a partir ali do versículo 7. É Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, entre os primeiros 5 livros. É o Gênesis, logo depois já vem o Êxodo. Capítulo 3, a sarça ardente. No versículo 7 diz assim, Yahvé disse, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci, a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. O nosso Deus é um Deus que ouve o nosso clamor. O nosso Deus é um Deus que enxerga os nossos sofrimentos. É um Deus que percebe as nossas angústias. Se você pega o Evangelho, você vai ver que em vários momentos a narração vai dizer assim, Jesus teve compaixão daquele povo, porque era como ovelha, um povo como ovelha sem pastor. E aí Jesus se preocupa quando ele multiplica os pães as 2 vezes, ele olha e se preocupa. Ele se preocupa porque ele tem sensibilidade. Se nós ficamos, e é isso que eu queria chegar nesse ponto com você, se nós não rompermos com o mundo, se nós não rompermos verdadeiramente, assim, autenticamente, com as mídias, com os canais de televisão que não falam de Deus,
com as revistas, os jornais, os programas que a gente assiste. Se a gente não rompe, você pode até dizer assim, mas eu não vou pecar mais, porque eu estou vendo, mas eu não vejo pecado, eu acho que eu não vejo. Talvez você não peque, mas vai fazer coisa pior, que é ficar tíbio, se transformar, sua alma se transformar numa alma tíbia, você ser atormentado, você ser alcançado pela tibieza. O que é a tibieza? É uma hesitação em aceitar o amor de Deus, é uma vida sem entusiasmo. Talvez você que esteja me olhando agora, você sinta saudades, sinta saudade do tempo. Nossa, como era bom quando eu era jovem, quando não sei o quê, que eu sentia Deus no meu coração e que eu ia para a igreja com alegria e eu lia a Bíblia, mas agora não tenho força. O que a gente mais escuta é isso, nós não temos força. Tinha até um livro que nem era católico e diz assim, apóstolos cansados. De onde vem o nosso cansaço? Da vida, o cotidiano. Sim, claro que sim. Trabalhar dia a dia cansa, pagar conta, né? Para quem tem filhos, tem que cuidar da saúde, cuidar das crianças, pagar boleto, não sei, claro que cansa. Mas, dependendo da fonte que a gente se alimenta, é isso que suga a nossa energia. Porque esse é o desejo do demônio. Esse é o desejo de Satanás. Sabe qual é? Tornar a nossa alma tíbia. Ou seja, uma alma insensível para as coisas de Deus. Uma alma que não tem mais sede de Deus. E quantas, às vezes eu pego o ônibus, eu ando direto de ônibus, eu olho assim, às vezes eu paro ali, eu fico olhando para as pessoas e imagino, quantas pessoas daqui será que já tiveram uma experiência de Deus? Como nós estamos vendo a humanidade viver, as pessoas passarem sem se preocuparem com Deus, vivendo como se Deus não existisse. Ou lembrando assim de Deus, sei lá, na última hora, ou no momento de dor, assim, Deus me livre, por favor, Senhor, agora, sabe? E passa uma vida inteira longe daquilo que muitas vezes a gente experimenta numa missa, num grupo de oração, numa leitura da palavra. Almas tíbias, almas sem o espírito, sem o ruar. Isso é que faz. Estes são os amigos do mundo. É isto que o mundo faz em nós. Talvez você diga assim, mas eu vejo um filme ali de violência, né, e tal, que o cara vai matar, vai acontecer, vai fazer, mas eu sinto bem, foi só entretenimento e tal. Mas depois, quando a gente vai rezar, a gente já não consegue rezar direito. A gente vê um filme, ou a gente acompanha, sei lá, novela, não vou nem falar. Novela, eu acho que, né? Pelo amor de Deus, não preciso, acho que estou falando para pessoas maduras, eu não preciso nem falar assim de que a novela não pode estar dentro da nossa lista ali de programa de entretenimento, né? Porque, né, pelo amor de Deus, as ideias que as novelas passam são completamente avessas, contrárias ao Evangelho. Mas aí você começa a ver um filme, começa a ver uma série, começa a ver, sei lá, um programa ali, então. E aí a gente não analisa assim, o que aquilo ali está fazendo para a nossa alma? O que aquilo ali está fazendo dentro da minha alma? Você conseguiria, faça esse teste. Você assiste um programa de televisão, assiste um filme e tal, faz o teste, desliga a TV, dobra os joelhos e vai rezar. Faz esse teste, faz esse filtro. Você assistiu um filme, desliga, dobra os seus joelhos e vai rezar. Ou então pega a Bíblia e lê um versículo, vê se você vai conseguir tirar alguma coisa daquele pedacinho que você leu. Não vai conseguir. Não vai. Porque a sua alma está completamente cheia de porcarias. Está completamente cheia de imundícies. E aí você não consegue enxergar. Você vai fazer como os apóstolos e as mulheres fizeram quando foram ao sepulcro. E aí o anjo disse assim, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Nós buscamos, muitas vezes, um entretenimento, a paz, um momento de relaxamento entre os mortos, entre as coisas que fedem. E aí depois a gente quer ter uma vida espiritual na graça. Não tem. A vida do Evangelho e a vida do mundo não casam.
não combinam. Não tem como viver as duas. Por isso que hoje, assim, às portas da Quaresma, eu lhe convido a fazer, assim, na quarta-feira de cinzas, uma profunda revisão da sua vida. Para que a gente consiga enxergar, assim, onde eu estou, o que eu estou fazendo. Talvez você tenha passado um rebanhão em algum lugar onde tantos rebanhões que a gente tem espalhados por aí, graças a Deus. Nós tivemos Porto Alegre, Taquari, Juí, eu sei que já teve, se eu não me engano, em Alvorada, em vários. Oh, glória a Deus, você talvez esteja renovado. Aproveite agora essa renovação, esse Espírito Santo que está dentro de você, e olhe assim para dentro e veja assim, o que eu preciso cortar para romper com este mundo o máximo que for possível. Porque se não for assim, do jeito que o mundo está entrando, sabe, está nos impondo, está sorrateiramente, às vezes nem tão sorrateiramente assim, entrando na nossa vida, se nós não estivermos atentos para isso, nós vamos sucumbir, nós vamos cair. E se a gente não cair num pecado propriamente dito, nós vamos cair na tibieza. E a tibieza, ela preocupa tanto que no 9º dia da novena da misericórdia, que nós vamos começar em seguida, né? Você vai acompanhar pelo nosso canal, o último dia da novena da misericórdia, Jesus disse assim para Santa Faustina: hoje traze-me as almas tíbias e mergulha-as no abismo da minha misericórdia. Estas almas ferem mais dolorosamente o meu coração, disse Jesus para Santa Faustina. Que Deus, o nosso Senhor, nos livre da tibieza. Que não tenha entre nós nenhuma alma tíbia. E se você está sentindo isso, revise de verdade. Ah, pode ser, mas eu faço tudo certo, estou passando por um deserto. Oferece a Deus esse deserto e vamos caminhar. Mas muitas vezes não é deserto. Muitas vezes é porque estamos enchendo a nossa alma, enchendo o nosso coração, enchendo a nossa vida com coisas que nos afastam de Deus e sugam a nossa energia. Parasitas, ervas daninhas que vêm pelo celular, que vêm pela televisão, que vêm por diversos meios e sugam a nossa força. Então vem Espírito Santo, vem. Nessa quaresma nós possamos renovar a nossa vida e enxergar e ter a coragem de romper totalmente com este mundo tenebroso que jaz nas trevas, esperando que a gente manifeste a luz. Vós sois a luz do mundo, mas nós só podemos ser luz de verdade, mesmo se nós estivermos do lado da luz. Se nós estivermos para as trevas, como é que nós vamos iluminar? Então, nesse momento que nós estamos rezando, já chegando ao final do programa, eu te convido corajosamente, revise a sua vida, enxergue assim o que você faz, o que você assiste, o que você lê, que mesmo não edifica, e corta, rompe. Não tem problema se vão chamar você de fanático, de louco, não tem problema. De verdade mesmo, assim, sabe, se você está fazendo de bom coração, você está na graça, você vai olhar, como o Padre Laslau nos dizia assim, dá um sorriso e segue. Porque aquele que está certo tem essa certeza dentro do seu coração. Esta certeza interior de estar certo que está certo. Esta é a nossa paz. Eu te convido para nós orarmos, chegando ao final do programa, as portas da quaresma, pedindo ao Senhor, o nosso Deus, a graça de termos a coragem de romper com o mundo, como Ele, que passou por este mundo fazendo o bem, mas nunca foi do mundo, e que Ele nos livre da tibieza. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém.
Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Para você que acompanhou o programa, para você que reza por nós, para você que é nosso colaborador, ajuda a manter esta obra de evangelização, e para você que vai partilhar esse programa, vai mandar para amigo, amiga, irmã, para alguém que você acha que está realmente mergulhado e precisa desse renovo, manda mesmo, partilha mesmo. Muito obrigado para você que nos acompanha. Tem muitas pessoas e eu agradeço muito a Deus. E continue conosco, de verdade. E assim a gente vai caminhando na graça de Deus. Até o próximo Ruá semana que vem, se assim Deus quiser e permitir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.